O perigo branco à mesa. O Jornal da Band apresenta nesta semana uma série especial sobre os riscos do consumo excessivo de açúcar, sal e farinha de trigo. Na primeira reportagem, o perigo da obesidade e do aumento do colesterol das dietas ricas em alimentos que levam farinha na composição, como pães e macarrão. E as alternativas para uma alimentação mais saudável. Ela está nos pães, nas massas, nos bolos. Parece que tudo que é bom e engorda tem farinha de trigo. É maravilhoso. E é um pecado? Capital. A farinha branca é a mais usada pela indústria e está entre os 3 produtos mais consumidos pela população brasileira, só perdendo para o arroz e para o feijão, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE. A farinha de trigo que consumimos é refinada e é neste processo que ela perde a maior parte dos nutrientes, como vitaminas, minerais e proteínas. O que sobra depois desse refinamento é amido, que é um carboidrato. Ele pode principalmente levar à obesidade, a distúrbios metabólicos, como, por exemplo, o descontrole de um indivíduo que seja diabético. Então, por exemplo, os triglicérides podem ficar aumentados quando você utiliza muito carboidrato. A nutricionista ensina a calcular a quantidade ideal de farinha de trigo, que pode ser consumida em um dia. Um pãozinho, o equivalente a uma xícara de qualquer tipo de massa, e um pedaço de torta ou outro tipo de salgado. Para o empresário João Luiz, estes conselhos só passaram a valer quando viu a balança disparar. Eu cheguei a bater no meu auge a 120 quilos. Só depois de um infarto e de 2 safenas foi que João Luiz mudou o cardápio. Farinha hoje só integral. Pão eu estou na linha dos 7 grãos, dos 10 grãos, essa linha nova aí de pães, né? Mais integral. A farinha integral não passa por todos os processos da refinada e por isso é mais nutritiva e saudável. Tem mais vitaminas, mais minerais. Ela só não tem, em relação à farinha de trigo, a refinada, ela é menor no teor de sódio. A farinha de trigo não é um agravante só para o colesterol, a obesidade ou o diabetes. O glúten, uma proteína que existe no trigo, pode causar diarreia e perda de peso em portadores da doença celíaca, que é uma alergia ao glúten que ataca o intestino delgado. Foi assim que Marílis perdeu 32 quilos. Depois de muitos diagnósticos errados, ela descobriu ser portadora da doença celíaca. Eu falei assim, pronto, o meu mundo acabou, né? Eu não tenho mais nada para comer. Marílis foi pesquisar mais. A ex-analista de mercado virou comerciante. Se especializou em vender produtos sem glúten. Na Argentina é que eu consegui a base das minhas bolachas. Então, eu tenho a base, fui para cá e eu comecei a criar, a inventar. Então, eu coloquei coco, ficou biscoitinho de coco, coloquei uma goiabinha em cima, ficou biscoitinho de goiabinha. A farinha de banana e de arroz substituem a de trigo. E com elas, Marílis faz biscoitos, salgados e até pizzas. Porque às vezes a pessoa fala assim, você tira o trigo, você não vai comer carboidrato. E é mentira, porque eu uso o quê? A farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, isso também é carboidrato. O segredo está no equilíbrio. Então você compra o trigo integral, compra o trigo refinado e mistura os dois. E aí você consegue melhorar a qualidade nutricional do produto final.